foi contido no meu coração quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-nos. Era isso ocasião para tomar prata, para tomar vestes e olivais, e vinhas e ovelhas e bois e servos. Portanto, a leva de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Capítulo 2, o capítulo 5, segunda Reis, nos traz algo interessante. Um minuto. Fala-se de Geazi, mas o texto ele é bem significativo. Primeiro, que Geazi não conseguiu discernir quem estava educando, quem estava indisciplinando. Geazi, ele era tipo como um aluno de um profeta chamado Eliseu. Irmãos, guardem isso, Eliseu não era qualquer pessoa. Eliseu era um grande profeta, um grande homem de Deus. Assim como Eliseu absorveu de Elias, ele estava fazendo escola com o próximo, depois dele, que talvez seria Geazi. Só que Geazi não conseguiu discernir a proposta. Talvez ele olhava muito para a vida de Eliseu e a contemplou com uma vida muito simples, muito local, muito insignificante em valores, porque Eliseu, ele era um homem pobre, literalmente pobre. Eliseu não tinha apego a nada. Se fosse no tempo de hoje, ele viveria numa casinha, um casebre, talvez viria para a igreja de pé, sem depender de carro, sem precisar dessas coisas. Eliseu era um homem descolado de interesses desta vida. Então Geazi, ele não percebeu isso. Geazi, ele olhou, absorvia talvez as coisas que Eliseu falava, mas a vida em si não encaixou nos interesses de Geazi. Por isso nós precisamos discernir quem somos, para onde vamos. Aleluia. E o que aqui estamos fazendo. Se nos faltar discernimento, vai nos faltar tudo. Talvez a gente pode morrer aqui, a gente pode se estagnar aqui, a gente pode se perder aqui. Às vezes a gente não consegue entender o porquê nos reunimos, por que estamos aqui. O que acontece aqui, o que eu recebo aqui, o que eu vim fazer aqui, o que hoje, domingo, agora, o que tem para mim aqui, o que eu estou fazendo aqui. Quando a gente perde esse foco, a gente perde talvez a vida. E Geazi perdeu. Ele olhou para aquilo que não se devia e perdeu. Termina aqui, queridos. Geazi não tinha contentamento. O que Geazi não tinha? O que Geazi não tinha? Contentamento. Como contentamento? Ele não se contentava de ver um grande homem de Deus pobre. E ele não queria seguir os mesmos processos. Então ele encontrou ou desencontrou em Eliseu duas coisas. Encontrou porque Eliseu era o nome de Deus, mas desencontrou aquilo que ele deveria discernir, que era o contentamento. E Eliseu era um homem contente. Contentamento não são posses, contentamento não são coisas, contentamento não são dinheiro. Contentamento é algo do coração, é no coração. É você glorificar a Deus por aquilo que você é e por aquilo que você tem. Contentamento não é um carro que chega, não é uma casa que chega, não são valores que entram. Contentamento é saber que o nome está escrito no livro da vida e todas essas coisas passarão. Mas se eu aqui ficasse, há uma coroa que o justo juiz reserva para mim naquele dia. Geazi não entendeu isso, ele correu atrás de coisas aqui. Quando ele olhou o Ciro Naamã vindo e trazendo carruagens de dinheiro, e Eliseu dizendo: não quero, porque isso não me compra, isso não me faz. Vai embora com tudo. Geazi correu atrás, porque disse: não, ele não pode voltar assim.
mentiu dizendo: agora chegou os filhos dos profetas, e o meu servo, o meu Senhor, mandou que eu viesse aqui dizer a você, para dar alguma coisa, alguma muda. Ele tinha 2 mudas de roupa, naquela época era rico. E disse que então Naamã desceu do carro e falou: leva 2 vestes festivais, sabe o que é isso? De gala, de gente riquíssima. Leva 2. E não só isso, o tanto de círculo de prata que você quiser, leve. E diz que alguns ajudaram a Geazi carregar. E ele foi para outro caminho, chegou à sua casa e deixou, e depois veio, como nada tinha acontecido, de novo a se encontrar com ele, Eliseu. Eliseu olhou e disse: onde tu estava? Não, eu só fui ali aonde? Pensa que o Espírito de Deus não me revelou quando você encontrou com aquele homem e ele desceu do carro e te entregou todas aquelas coisas? É tempo para isso, meu filho. É tempo de ajudar essas coisas, meu filho. Por causa disso, a lepra que ele estava em Naamã, infelizmente, vai passar para você. E ele sai diante de Eliseu, leproso. E toda a sua geração passou a ser homens leprosos. Queridos, quem não tem contentamento faz loucura. Eu volto a dizer e termino: contentamento não são coisas que se adquirem, é algo do coração. Amém, irmãos? Amém. Se você quer ficar rico, a Bíblia diz, e isso está Paulo falando a Timóteo: quem quer ficar rico atrai para si dificuldades. Mas se riqueza é o tudo, se dinheiro, se coisas é o que nos faz, então Salomão poderia ser tudo. Capítulo 2, versículo 10 de Eclesiastes escreve dizendo: aquilo que os meus olhos viram, tudo consumi, tudo fiz, nada deixei passar. Se era florestas e jardins suspensos, como lá da Babilônia, que foi um dos mais lindos do mundo, eu fiz. Cantores, tive vários. Negócios, se fosse outro. Fui um mero empresário. Mulheres, a conta diz que ele teve 1000 e mais algumas concubinas. Depois ele ajuda tudo e diz: não me trouxe contentamento. E deixo de novo: contentamento não é o que você me pediu. Eu fico triste com a igreja do século 21, aqui no ano 2024. Há um tanto de crente num frenesi, buscando riqueza. Riqueza não é aquilo que se vê, que se adquire. Riqueza é a certeza da paz, da presença do Espírito na vida, da certeza. Se eu fecho os meus olhos aqui, na negação, quando eu entrei naquele dia, ele dirá a mim: vinde, servo bom e fiel, e possuí tudo aquilo que estava preparado para vós outros desde a fundação do século. Talvez essa simples mensagem não mude a sua mentalidade. Talvez você continuará sendo o mesmo, buscando, correndo coisas para contentar a sua alma. Mas uma coisa basta: entregar-se a Jesus, servir a Jesus, adorar a Jesus, glorificar a Jesus e saber o seu lugar em Jesus. Levante as suas mãos e glorifica, se você pode fazer.